Boa tarde, pessoal. Hoje a nossa aula de História será sobre a oposição à monarquia e as ideias republicanas no Brasil. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a época que o Brasil era um império, governado por Dom Pedro II, e que nos últimos anos do século XIX foram muito agitados. Muitas pessoas saíram do campo para viver na cidade, buscando trabalho e melhores condições de vida. Foi justamente na cidade que surgiram intensos debates sobre o trabalho escravo e o trabalho assalariado. Agora, observem essa imagem. Ela foi desenhada para a capa de uma revista da época chamada Revista Ilustrada. Essa revista falava sobre política, cultura e outros acontecimentos. Ela abordava esses assuntos de uma forma crítica e bem-humorada. O que eles queriam transmitir ao representar Dom Pedro dormindo? O que vocês acham que ela queria transmitir com essa imagem? Vocês poderiam dizer que ele estava lendo, que ele ficou cansado e acabou dormindo. Mas, na verdade, essa revista participou da campanha abolicionista e republicana. Por isso, não perdiam a oportunidade de fazer críticas a Dom Pedro, que representava a monarquia. Então é possível que eles quisessem transmitir a mensagem que Dom Pedro não dava mais importância à situação do país porque já estava cansado e não se preocupava mais com o fim da monarquia. Agora vamos entender por que as pessoas queriam mudança. No final do século XIX, parte dos brasileiros estava descontente com o governo do imperador Dom Pedro II. Muitos afirmavam que a monarquia não dava espaço para que os cidadãos participassem das decisões políticas e que desconsiderava a diversidade da população e de seus interesses. Essas pessoas não estavam mais dispostas a defender aquele que um dia foi chamado de defensor perpétuo do Brasil. Os motivos para esse descontentamento de parte da população com a monarquia variavam. Agora nós vamos ver alguns argumentos e segmentos sociais sobre esse assunto. Aqui nós temos os militares. Então, os militares, eles alegavam não ter o reconhecimento pela vitória da guerra contra o Paraguai. Os oficiais de alta patente queriam ocupar cargos políticos na Câmara dos Deputados e no Senado. Já que esses cargos eles acabavam sendo ocupados por advogados recém-formados na faculdade de Direito. Então, eles achavam que isso era errado, eles se sentiam menosprezados e substituídos por esses advogados, e eles queriam esses cargos para eles. E, por outro lado, os oficiais de baixa patente reclamavam que o salário era muito baixo e eles não conseguiam sustentar a sua própria família. Então, eles também buscavam melhores salários. Aqui nós temos também os cafeicultores do Oeste Paulista. Aqueles cafeicultores que defendiam o fim da escravidão adotaram o trabalhador livre em suas terras e ampliaram suas riquezas, diversificando seus investimentos. Além dos ganhos com o café, passaram a construir estradas de ferro para o escoamento da produção e abrir bancos e fábricas, entre outros negócios. Contudo, eles não estavam satisfeitos com o império, pois acreditavam que o sistema monárquico impedia o pleno desenvolvimento econômico do Brasil. Por isso, também queriam mudanças no sistema político do país. Então, eles criaram,
todas essas mudanças, eles fizeram investimentos, só que eles achavam que a forma de governo, né, o império, não deixava que as cidades crescessem mais ainda. Eles achavam que isso estava atrapalhando o crescimento. Já os cafeicultores do Vale do Paraíba, que eram favoráveis à monarquia, né, no caso eles eram aliados de Dom Pedro, e eles defendiam a continuidade do trabalho escravo, então, na opinião deles, eles se sentiram prejudicados, porque eles tinham que contratar pessoas para trabalhar, eles perderam os escravos, que foi um investimento que eles fizeram, e eles achavam que eles deveriam receber uma restituição, né, sobre esse prejuízo que eles tiveram. Eles queriam que pagassem por esse prejuízo. Então, eles também deixaram de apoiar Dom Pedro e passaram a lutar contra. Depois aqui, nós temos as camadas médias urbanas. Os advogados, jornalistas, comerciantes e dentistas, entre outros profissionais urbanos, achavam que o sistema monárquico não representava seus interesses. Nas cidades, eles tinham acesso a informações sobre o que estava acontecendo em outros países cujos sistemas políticos eram diferentes. Incentivados por novas ideias, divulgadas nos jornais e em revistas nacionais e estrangeiras, muitos deles defendiam, portanto, mudanças no sistema político. Então, eles tinham essa condição, né, de poder estudar, então eles tinham mais conhecimento e mais acesso à informação. Então, eles também achavam que, com essa mudança, eles poderiam ter os seus interesses representados e serem atendidos naquilo que eles achavam necessário. Parte dos trabalhadores urbanos. Os operários também se posicionavam contra o governo monárquico. Eles acreditavam que uma mudança no sistema político do país daria oportunidade aos trabalhadores de escolher seus governantes e, dessa forma, defender seus principais interesses: melhores condições de trabalho e salário digno para sustentar suas famílias. Então, no caso dos trabalhadores, eles pensavam que, se eles pudessem escolher os seus governantes, os seus representantes, esses representantes iriam atender também às suas necessidades. Então, se vocês forem pensar um pouquinho, todos eles achavam que, mudando essa forma de governo, eles poderiam ter as suas necessidades atendidas. Aquilo que ele achava melhor para cada um deles seria atendido. Então, por isso que eles se uniram nessa briga aí para poder mudar o governo. E aqui, a professora passou para vocês a correção da página 121. Vocês vão ler depois direitinho, comparar com as respostas de vocês, que eu acredito que elas não tenham muita diferença, porque vocês teriam que fazer um resumo do que cada grupo queria, né? Do que cada grupo queria e o que eles estavam descontentes, que deixaram eles descontentes. E com esse pequeno resumo aqui, vocês conseguirão entender mais sobre a nossa aula de hoje. Tudo bem? Até a próxima, fiquem com Deus e um beijo.